Como descobrir os dons? Ser um cristão verdadeiro. É fundamental nascer de novo através de um relacionamento pessoal com Jesus e uma vida de intimidade com Ele. O cristão verdadeiro possui a motivação correta no coração. Crer na eficácia dos dons espirituais. O cristão precisa crer no poder de Deus e na eficiência dos dons. Conhecer o seu chamado dentro e fora da igreja. O cristão precisa crer que Deus lhe designou certos dons com um propósito específico a ser cumprido e esses dons servirão de respaldo ao cumprimento desse chamado. Orar por dons. O cristão deve orar a Deus, pedindo pelo derramar dos dons sobre sua vida e depois de derramado, orar pela manutenção e uso correto deles, evitando assim a corrupção. Glorificar a Deus. O cristão deve ter um espírito de gratidão, reconhecendo a sua dependência de Deus e usando os dons de forma a glorificar somente o nome de Jesus. Ser um cristão verdadeiro. A gente só vai descobrir realmente que nós temos dons quando nós formos cristãos verdadeiros. Porque se nós não somos cristãos verdadeiros, o que pode passar pela nossa cabeça? A gente passa pela nossa cabeça que aquilo ali é uma capacidade natural nossa, que veio da gente e que é nossa. E de fato ela não é uma coisa vinda de Deus. Então nós só temos essa capacidade de reconhecer que o dom é uma coisa provinda do Espírito Santo, é vinda de Deus, quando nós somos cristãos verdadeiros. Senão a gente tende a ter aquilo como uma capacidade natural nossa. Crer na eficácia dos dons espirituais. Quando você já serve a Cristo e você tem conhecimento de que você tem dons da parte de Deus, você crê na eficácia dos dons espirituais. É fato isso daí. No caso, isso daí é só uma consequência do que foi dito anteriormente, né, de ser um cristão verdadeiro. Se você é um cristão verdadeiro, você crê na eficácia dos dons espirituais e que você os tem. Conhecer o seu chamado dentro e fora da igreja. É importantíssimo a gente conhecer o nosso chamado dentro e fora da igreja para que a gente possa usar os nossos dons da melhor forma possível. Que nem nós tem dons que eles são mais úteis dentro da igreja e tem dons que eles são mais úteis fora da igreja. Por exemplo, a pessoa que tem o dom evangelístico, assim, de pregar para os gentios, é um dom muito mais útil fora da igreja. Dentro da igreja, tipo assim, não que ele não tenha utilidade, claro, mas ele é muito mais útil fora da igreja. Orar por dons. Como eu disse no começo da aula, os dons, eles são dados por Deus, tipo assim, eles não são alcançados. Mas aqui, aí a pessoa me pergunta, orar por dons? Mas se os dons eles são dados pela vontade de Deus, independente da gente merecer ou não, da gente pedir ou não, como que a gente deve orar por dons? A gente deve orar por novos dons. Às vezes a gente tem alguns dons, mas a gente tem desejo de ter outros, né? Então é nesse caso aqui que a gente citou aqui o orar por dons. Glorificar a Deus. O cristão deve ter um espírito de gratidão. Então, volta de novo lá em cima em ser um cristão verdadeiro. Se você é um cristão verdadeiro, você tem conhecimento que os dons, eles não são seus, eles vieram da parte de Deus, foi Deus que cedeu ele para você. Então, toda vez que você usa o seu dom, que você vê um fruto que é alcançado através daquele uso do seu dom, uma coisa boa que foi ocasionada na igreja ou fora dela, ou na sua vida, na sua casa, através daquele dom que Deus ele deu para você, é motivo de sobra para a gente glorificar a Deus. Um dom que manifeste outro evangelho. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. O que eu quero dizer com essa frase, um dom que manifeste outro evangelho? Nós sabemos que estamos passando aí por tempos difíceis, né? Que temos diversas linhas, digamos assim, né? de evangelho, algumas coisas bem estranhas aí, principalmente nas redes sociais, de pessoas que pregam um evangelho que é totalmente fora daquilo do que é bíblico, né? E no caso os dons também estão sendo feitos dessa forma. Tem muita gente aí que está pregando dom, que se você procurar na Bíblia, você não vai achar aquilo que ela denomina como dom como sendo dom.
um dom bíblico. Então, a gente tem que vigiar, tem que ler as escrituras, tem que estudar, tem que orar, pedir discernimento a Deus, para que a gente não caia nisso, de começarmos a confundir capacidades humanas, capacidades humanas mesmo, denominar capacidades humanas como sendo dons. Porque de fato não são, gente. A gente tem que saber discernir o que é carnal do que é espiritual, o que é de Deus e o que é de nós mesmos. Então é importante que a gente sempre, quando a gente ouvir falar de dons, por exemplo, às vezes uma pessoa vê você tem uma certa facilidade com um determinado tipo de atividade, determinado tipo de coisa, ela vem falar para você que você tem um dom, aquilo é um dom espiritual da parte de Deus para você. Não. Esse é um dom, digamos assim, não espiritual, é um dom, mas é um dom assim de uma capacidade sua, é uma facilidade que você desenvolveu ao longo da sua vida. Então, nem todo dom é um dom espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado nessa parte de achar que todo o dom é um dom espiritual. As responsabilidades de todo cristão. Observamos que há diversos dons espirituais, os quais Deus pode e quer derramar sobre nós. Para isso, ele conta com um compromisso verdadeiro da nossa parte. Alguns dons são vinculados a outros, isso é, caminham juntos e se complementam para o crescimento da igreja. Por exemplo, os dons de pastor e ensino, os dons de discernimento de espíritos e libertação, os dons de cura e fé, os dons de falar em línguas e interpretar línguas, etc. É por essa razão que normalmente o cristão possui mais de um dom espiritual. Os dons do Espírito Santo refletem o poder de Deus na vida do cristão. Por isso, busque com prudência os melhores dons para a sua vida e seja um instrumento de força e de poder nas mãos de Deus. Então, irmãos, concluindo aqui, o que nós quisemos passar assim, nessas aulas? A gente citou assim, os dons mais presenciados, né, na nossa vida cristã, na igreja, entre os irmãos, né? Observamos que há diversos dons espirituais que Deus pode e quer derramar sobre nós. Para isso, ele conta com um compromisso verdadeiro da nossa parte. Então, o dom ele é atrelado ao nosso compromisso com Deus, para que a gente possa utilizar ele da forma que venha a agradar a Deus. Alguns dons são vinculados a outro. Esses exemplos também eu dei lá no começo da aula, né, quando eu falei a respeito do dom de línguas e o dom de interpretar as línguas, né. Isso acontece o quê? Nesse caso específico de língua interpretar línguas, se não houvesse um dom para poder completar o outro, a mensagem de Deus ela não poderia ser entregue, né? Porque se uma pessoa fala línguas e não tem uma palavra da parte de Deus na língua dos anjos e não tem quem tem o dom de interpretar, essa mensagem ela não chegaria à igreja, né? Glória a Deus que tem essa variedade de dons entre os irmãos e isso não vem a acontecer, né? Outro exemplo também é o pastor ensino, né? O pastor, imagina um pastor que ele não tem dom de ensino, ficaria complicado, né? Porque tem que ter o mínimo, né, para ele poder explanar as escrituras para os irmãos nos cultos, nas pregações e etc, né? Então é por isso que normalmente o cristão possui mais de um dom espiritual. Os dons, né, os dons de Deus, os dons do Espírito Santo na nossa vida, né, eles refletem, né, o poder de Deus na nossa vida, né? Haja vista, né, por exemplo, você vai lá, uma pessoa às vezes aí que se diz ateu, né? Eu não acredito em Deus, eu não acredito no Espírito Santo, eu não acredito em nada. Você vai lá, você tem, vamos supor aí, um dom de cura, aí você vai lá e vai na casa dessa pessoa e oferece uma oração a ele por cura de um determinado problema que ele tenha. Ele vai lá, tá bom, eu não acredito, mas pode orar aí, eu sei que não vai acontecer nada mesmo, né? Você vai lá, ora e acontece, a pessoa é curada daquela enfermidade. É uma manifestação clara e evidente de Deus na vida daquela pessoa, né? Mais uma utilidade do dom. O dom, você vê, ele pode ser usado para uma conversão de um ateu em um cristão. Então, é importante a gente estudar, buscar, entender os dons. Como eu disse, o dom ele é gratuito de Deus, ele dá assim indiscriminadamente, não é por merecimento, não é por nada, não é por pedir, não é por nada, ele dá. E ele é irrevogável. Mas, por que nós devemos conhecer o que são os dons do Espírito Santo? Para que eles possam ser revelados, para que eles possam ver, para que eles possam ser usados.
Porque se você não tem conhecimento dos dons espirituais, não tem conhecimento de que ele vem da parte de Deus, você pode achar que aquilo é uma capacidade sua, o que é uma grande mentira, entendeu? Você pode enganar a si mesmo e também entristecer o coração de Deus, quando você torna uma coisa dele como sendo sua. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu espero que eu tenha explanado aí de uma forma correta, uma forma fácil de entender para vocês. Foi difícil pra caramba, eu sou terrível para falar em público e tal, mas pela misericórdia de Deus aqui, eu explanei a aula aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Se tiverem tido alguma dúvida, a gente está à disposição lá no grupo do WhatsApp lá do Mergulhando. Fiquem à vontade para perguntar. E Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu gostaria de estar fechando essa aula também com uma oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque se fosse, Senhor, pelas minhas capacidades, Senhor, eu não teria acontecido nada aqui hoje, Senhor. Não teria acontecido aula, Senhor. Eu não teria vindo aqui, eu não teria falado, eu não teria montado nada aqui, Senhor. Mas devido à sua graça e misericórdia, Senhor, hoje, Senhor, eu estive aqui, Senhor, eu estive ministrando uma aula, Senhor, para os meus irmãos, Senhor. Quero te agradecer imensamente por isso, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, Senhor. O Senhor não enxerga, Senhor, as nossas falhas, Pai, mas o Senhor nos capacita, Deus. Eu peço também, Senhor, em nome de Jesus, que a sua mensagem, Senhor, tenha chegado, Senhor, aos irmãos, Senhor, de forma que eles entendam, Senhor, que a sua palavra tenha chegado, Senhor, de forma inteligível, que eu não tenha falado nada, Senhor, da minha carne para os irmãos, Pai, que tudo que tenha chegado, Senhor, tenha sido da parte do Senhor, Deus. Te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.